E o Daniel é um pioneiro aqui na Alemanha. Esse cara é muito corajoso. Conta pra gente, Daniel, como é que foi essa história de você vir pra Alemanha e estudar? Sempre tive muita vontade de estar fora do Brasil, né? Sempre achei essa ideia muito interessante. Então surgiu uma oportunidade bem rápida de eu vir para a Alemanha e conhecer um pouco quando eu tinha assim, uns 15 anos. Então, Veio a passeio? não, eu vim aprender um pouco a língua, aquela coisa. No final do ano das férias escolares eu tive essa oportunidade, mas fiquei bem pouco tempo aqui. Sim. Aí voltei pro Brasil, continuei estudando. Pouco contato a língua alemã, assim, não aprendi nada no pouco tempo que eu estava aqui. Que é difícil, né? Exato. Chegou meio que a hora da verdade, que foi depois do ensino médio, né? Concluí o ensino médio. E agora, o que fazer? Exato. Aí eu fiquei naquela, como eu sou lá de Brasília, a gente fez o UNB, tem a nossa federal lá, o UNB. Sim. Tentei uma vez, não consegui. Aí Eu também tentei, viu, Daniel? Também não consegui. tentei uma vez, depois eu entrei no cursinho, só que aquilo dali não me motivava, eu não gostava, eu tinha realmente esse sonho de arriscar, Sim. com várias coisas combinadas, não era só estudar fora do Brasil, mas também aquela aventura que você tem de morar só, né? O fato de você sair da casa dos pais, assim, Legal. essa daí também Se virar, né? você dá sua independência, assim, então tem essa Construir a sua história. ideia era um outro grande fator, assim, estudar fora era meio que basicamente a desculpa, não desculpa, mas também O meio. alinhava, exato, Perfeito. com isso. Então, peguei a mochila e vim. Uau. Né? Essa daí não tinha. O plano era estudar, entrar na universidade. Como eu não sabia. Então, mas eu vim pra cá Disposto e determinado a estudar. a fazer faculdade Exato. aqui na Alemanha. E o caminho foi se construindo na caminhada, né? Sim. Não teve nenhum plano traçado, assim. Foi chegar, um amigo me recebeu Sim. por algumas semanas, assim. Um pouco mais de um mês eu fiquei com ele pra... Brasileiro? Sim, brasileiro, pra Ok. me adaptar, aquela coisa assim, meio que chegar, ter um... A pessoa não chega assim do nada, né? Conheci essa pessoa, então me recebeu bem. Sim. Mas também foram algumas semanas, um pouquinho mais de um mês depois eu fui na minha caminhada. Estudar alemão, trabalhar Sim. e seguir minha vida, assim. Já tinha em mente o curso que você ia fazer? Já, isso já sai definido, né? Tá. Eu queria coisas com economia, ou seja, podia ser ciências econômicas, a economia mesmo, Perfeito. ou administração, até a terceira opção, mas era economia. Tá. E por que você fez essa escolha por economia? Por que esse nicho? Entre tantos outros que a gente tem hoje à disposição, que até confundem os jovens, Sim. né? De tanta opção que nós temos. Eu acho que a economia é um dos fatores principais para explicar a nossa sociedade. Então, eu acho que as ciências humanas não me atraem tanto pela falta de lógica, é uma coisa assim que... Né, falam que é ciências humanas, mas tipo história, essa coisa assim. Eu acho um curso que é, vamos dizer, muita falação, todo respeito a todo mundo que faz curso de humanas. E curso de economia você tem muita coisa empírica e explica também muito o comportamento da sociedade, do ser humano, de como o mundo funciona, muito baseado na questão econômica. Então, eu tinha interesse em entender essa parte. Bacana. Né, a parte do dinheiro mesmo, que o pessoal fala, não, a economia só pensa em dinheiro e tal. Mas pensa muito também em otimização de tempo, de recurso, né, e até explicar padrões de sociedade, do porquê que a gente compra por impulso, do porquê que o marketing é feito daquela maneira e não de outra. Legal. Então, tem essas áreas da economia assim, que me interessavam. Isso eu já tinha bem claro em mente o que eu queria. Foi fácil passar no vestibular aqui na Alemanha? Não, isso aí também foi uma luta, né? Porque o que acontece? Na Alemanha, eles não aceitaram meu certificado. No Brasil, nós temos 12 níveis, né? Do primeiro ano até o ensino fundamental, até o ensino médio são 12, e aqui tem 13. Certo. Por esse motivo, eles já não aceitam, assim. Então, eles falam, não, você tem que concluir mais um curso, fora a questão da língua, tem mais um curso que você tem que fazer de 1 ano, 2 semestres. No final desse curso, você faz como se fosse uma prova de ensino médio, como se fosse um Enem. Certo. E era a única opção que tinha, não tinha como se correr disso. Eu falei, pô, então vamos encarar, né? Fui, fiz esse cursinho, depois fiz o Enem.
E depois do Enem aqui você tem que se aplicar para as universidades, né? Como fazer o processo de seleção deles, algumas pedem uma carta de motivação, outras não, aquela coisa, mas eu me apliquei e fiz. Os requisitos, sim. E qual foi o resultado? o resultado foi bem positivo, né? Eu passei em mais de 10 universidades que eu apliquei para várias. Que legal. Agora, foi um processo bem difícil, assim, porque eu tinha que fazer a prova, no caso, também tinha aula, né? Mas a prova no final era a prova de economia, alemão, história e matemática e inglês. Então, e tudo em alemão, né? Esse aí que era a grande dificuldade, né? Sim. Porque o foco mesmo desse curso, fora para nivelar a pessoa para chegar no nível competitivo assim nas universidades, não chegar também despreparado, porque não é só para brasileiro, tem gente da África, tem gente que vem do sul, sudeste asiático, são países também que tem um sistema de ensino defasado e alguns chegam sem base nenhuma, então para não entrar direto eles têm que passar por esse nivelamento. Sim. Mas foi difícil, principalmente a questão da língua. A língua, no primeiro momento, esse primeiro contato foi bem difícil, é uma barreira bem grande, tem que ser superada. Até porque você me colocou que quando você saiu do Brasil, você não tinha, né, um alemão fluente, né? Não, nem longe disso, muito longe disso, assim, era aquela coisa, até para pedir informação, assim, pela falta... Eu tinha uma noção, tipo, como pedir um copo d'água, né? O alemão instrumental. Exato, básico aquele ali de que daria turista pra do você. básico, exato, aquele que você vai de turistão mesmo, assim, você consegue... Legal. Tem uma coisa ou outra, parece que é uma palavra aqui, outra ali, mas se eu pra dizer a verdade, tipo, não falava alemão. Então... E o que fez a diferença, Daniel, para você realmente conseguir isso na sua vida? A persistência foi muito importante, porque, coisa que eu não contei até agora, mas quando eu fui tentar entrar nesse cursinho para fazer essa espécie de Enem, que se chama Studienkolleg, eu não passei na primeira tentativa, né? E assim, às vezes, o tempo que eu tava aqui, tava correndo assim, porque você tá em outro país buscando e de repente você tenta, tal, aquela coisa não dá certo, você fica, pô, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Né? Tem aquela dúvida da sua família, aquela coisa que também pesa, né? Esse tipo de situação que você tem que meio que mostrar um resultado, querendo ou não. Então a persistência foi muito importante, né? Isso daí sem dúvida. E eu acho que não desanimar, assim, na verdade, acreditar no que você está fazendo ali, que vai dar certo, porque várias vezes você chega e são pequenas coisas, assim, que no meu caso era a língua, então eu ia pedir uma informação básica, assim, ficava meio travando, assim, com vergonha, falta de conhecimento, eu ficava naquela coisa, e as pessoas, pô, não entendo, então eu te atendia mal porque você não falava errado, e você não pode tomar isso daí como uma grande derrota, isso é um aprendizado, isso é importante, porque tem horas que, não vou mentir, tem hora que eu falo, pô, realmente, tipo, não vou aprender nunca, então, caramba, né, todo mundo fala direito e eu falo aqui como um semi-analfabeto, é difícil, então... Tem hora que desmotiva, né, Sim, Daniel? então você tem que realmente parar, respirar e falar, não, calma aí, Claro, né? legal. Você tinha um objetivo. Isso, sem dúvida. Você, na verdade, teve a coragem de dar o primeiro passo. Sim. De sair do Brasil, sem falar alemão, vir pra cá. Sem objetivo, eu acho muito difícil, porque a rotina e a vida vai, né? Eu pensava que ia ser um caminho chegar, aprender um pouco alemão, nesse cursinho, vamos dizer assim, uma faculdade. Na verdade, foi assim, mudando de cidade, foi mudando de trabalho, pequenos trabalhos, né? Teve momentos muito solitários, teve momentos que eu dividi apartamento com 5 pessoas, então assim, o caminho foi muitas e muitas curvas, não foi um caminho reto, assim, então foi importante realmente ter o objetivo para não desviar, porque também tinha hora que eu falava, pô, mas peraí, tem aquela coisa, eu tô ganhando, sei lá, só ganha mais de 1.000 euros aqui trabalhando um trabalho bem simples, né? Você fala, mas só que você tem que ter em mente que você está trabalhando ali e abrindo mão da sua faculdade que você quer estudar, quer fazer. Sim. Então, ter o objetivo foi fundamental, assim, de eu saber exatamente o que eu estava fazendo aqui, senão ou eu teria desistido ou teria me desviado, assim, né, do meu foco. E agora falta 1 ano e meio. 1 ano e meio para você se formar em economia na Universidade de Bonn, né? Exato. Uma das maiores do mundo, referência
mundial. Em economia né? na Europa, sem dúvida. Legal. Várias personalidades mundiais estudaram em Bonn, é onde Sim. você está hoje, Sim. né? Isso certamente te deixa feliz. Sem dúvida. Valeu a pena, então, passar por tudo isso que você passou? Não, sem valeu sombra a de pena? dúvida. Acho que o crescimento pessoal, assim, de independência de tudo que eu conquistei aqui foi mérito meu. Uhum. Né? As outras pessoas também, tudo que você faz na vida, na verdade, é mérito seu, né? É sua responsabilidade. Mas o que eu construí, assim, eu tenho muito orgulho do meu caminho até agora. Sim. Então, devo saber, assim, do que eu consegui e do que eu me planejei, eu consegui alcançar o objetivo, assim. É muito bom, né? Você realmente, a pessoa fica muito feliz de concluir o que você começou. Sim. Agora eu tô pra concluir literalmente, mas eu não vejo motivo pra dizer que eu não vou concluir. E vale a pena pelo crescimento pessoal mesmo, de morar com várias pessoas, ter vários empregos de tudo quanto é tipo de coisa, desde doar sangue até tomar choque na universidade, a passear com o cachorro, qualquer coisa assim. São várias experiências que eu tive pra poder estar aqui, assim. Então, o crescimento pessoal pra mim acho que é o mais importante, assim, a maturidade que você vai adquirindo de viver com várias pessoas, conhecer várias pessoas do mundo, de estar sozinho, assim, de confiar em você mesmo, então tem... De experienciar tudo isso, né? Sem Porque são dúvida. coisas muito diversas. Sim. E tudo vai depender de como você recebe essa experiência. Sim, Porque sem você pode dúvida. receber de forma negativa, mas pode receber como oportunidade de evolução. Sim, sem Que eu dúvida. entendo que é o que você fez, Sim. né? Muito legal. A gente estava em Frankfurt hoje mais cedo, né? Pra fazer a conexão para Berlim. E eu encontrei um outro rapaz, André, que é lá do interior de Minas Gerais. Assim como você, ele teve coragem de sair de Minas Gerais para poder viajar o mundo, Sim. né? Então, assim, se você tivesse que dar uma dica, Daniel, para as pessoas que têm esse sonho de se tornar cidadão do mundo, né? De conhecer outras culturas, de realmente buscar novas experiências para poder crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente, o que você sugeriria para essas pessoas? Ignorar comentários e opiniões, né, que não são essenciais. Né? O que eu quero dizer com isso, que eu acho que é muito importante, é se você falar, mas pô, eu tenho um sonho de estar na Alemanha, vai vir gente, pô, mas você nem fala alemão, pô, mas você, como é que você vai se manter, pô, mas nem tem caso de visto, mas pô, tem isso, mas isso, isso. Então você tem que realmente, muitas vezes, tipo, ignorar esse tipo de comentário, né, ter a sua meta e seguir em frente, né, ter essa coragem, mas assim, acho que tem que ter muito cuidado com o que você escuta dos outros. Assim. A minha mãe, ela chama de são esses ladrões de sonhos, né, que são pessoas que querem, né, elas nem sabem exatamente qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, e vem trazendo empecilhos, assim, E objeções, né? para você não conseguir. Então acho que isso, você juntar esse pouquinho de confiança, assim, Legal. ignorar, separar o que é útil, o que não é. Seguir em frente, né? E seguir em frente. Ter fé, muitas vezes. acreditar que vai dar certo e dar não só o primeiro passo, mas um passo depois do outro. Sim, Porque é assim que a gente vai construindo esse novo caminho. sem dúvida. Né? Sem Legal. dúvida. Valeu, Daniel. Adorei. Obrigada e é um prazerzão estar aqui com você Prazer meu. em Berlim. Prazer Show todo de meu. bola.